O Ironman é muito mais do que um evento esportivo, cara. É um negócio realmente tão transformador que você começa a entender que aquilo começa a fazer parte do estilo de vida da pessoa. A linha de chegada é só o começo. É o começo de uma nova jornada que eu vou buscar, porque o processo para eu chegar aqui foi muito bacana. Existem marcas que as pessoas consomem, existem marcas que as pessoas vestem, existem marcas que as pessoas tatuam na própria pele. O nosso convidado de hoje é o guardião de uma dessas marcas no Brasil. Mas antes de construir um império de suor e superação, ele vestia um jaleco diferente. Ele era operador do mercado financeiro. Aos 30 anos de idade, ele já era independente financeiramente. Ele já tinha o jogo ganho. Mas ele percebeu que dinheiro, por si só, não constrói legado. Ele queria criar um sistema que transformasse pessoas. Em 2001, ele trouxe para o Brasil a prova mais brutal e cobiçada do planeta. O Ironman não é só uma prova de competição. É um sistema que desperta o que existe de melhor dentro de uma pessoa, que obriga você a encarar seus próprios limites, negociar com a própria dor e descobrir que o teto que você acreditava ter é falso. Ele construiu um ecossistema que transforma pessoas em versões que elas nem sabiam que existiam. Durante a pandemia, ele viu o faturamento da sua empresa ir a zero. Ele diz que, tecnicamente, quebrou, mas ele não demitiu ninguém. Ele usou a mesma resiliência que o fez cruzar a linha de chegada de 8 Ironmans completos para salvar o próprio negócio. Hoje, ele é CEO da Unlimited Sports. Ele é o homem que decide as regras do jogo que milhares de pessoas estão treinando todos os dias para tentar vencer. Senhoras e senhores, com vocês, o dono do Ironman Brasil, Carlos Galvão. Seja bem-vindo ao Com a Chave Podcast. Se você tiver dentro de si os conceitos básicos para se desafiar para um propósito como esse, não é difícil. Quais são esses princípios? Perseverança, força de vontade, disciplina. Quem não quer ter na sua equipe uma pessoa com esses pré-requisitos? Eu quero, você quer. Eu acho que o diferencia do bom, do grande, do ótimo, é você fazer o que tem que ser feito sem vontade. Isso aí, amigo, é inegociável. Prazer ter você aqui hoje. Todo meu, cara. É um prazer poder falar dessa... Você sintetizou aí muito bem e com muita propriedade. Essa nossa jornada, né? Na verdade, é uma jornada que começou há 26 anos e que eu olho para trás, parece que foi ontem. E se Deus quiser, a gente tem pelo menos mais 26. Tem que fazer o cálculo direitinho aqui, porque o tempo está passando, eu estou ficando mais velho. Mas o velho não pode deixar entrar na gente, né? Essa que é a questão. Mas a gente realmente está super motivado. Nesse momento é muito importante. É o que a gente comentou agora há pouco. É um momento de consolidação do Ironman no Brasil e no mundo. Eu acho que as pessoas querem se desafiar, né? O que o americano fala, ordinary people. Gente comum que quer se desafiar. Então, as pessoas têm uma falsa impressão de que o Ironman é para profissionais. Não, é o contrário. O Ironman é para atletas amadores que querem se desafiar. E vai muito no mote, no tema do Ironman, que anything is possible. Ou seja, nada é impossível. Foi o que você bem colocou. A gente acha que chegou no teto. Não, mas a gente tem muito mais ainda para buscar. Então, eu acho que realmente é um privilégio poder estar à frente dessa jornada transformadora de vidas e, se Deus quiser, vida longa ao Ironman no Brasil e no mundo. Turma, a gente fez um bate-papo aqui antes, foi quase um podcast, né, Carlão? Que a gente gravou aqui antes. E também campeão recente da categoria no Ironman 70.3 Panamá. Foi. Campeão, e vai pro Mundial do Ironman agora, hein? Vou pro Mundial agora em setembro, em Nice, na França. Eu já fui a 3 ou 4 mundiais. Mas, cara, assim, eu infelizmente não posso, não consigo, na verdade, eu poderia fazer as nossas provas aqui no Brasil, que, modéstia à parte, a gente tem uma reputação de uma entrega muito diferenciada, porque a semana do evento é uma semana realmente muito tensa para nós da organização. A gente, a partir de quinta-feira, já começa a não dormir. Eu sempre brinco que é muito mais fácil competir do que organizar, porque é muita responsabilidade. Você vai debutar agora em setembro no nosso
Ironman aqui em São Paulo, no 70.3, e nessa prova que você vai fazer, a gente vai ter 1.380 staffs trabalhando na prova. Então, realmente é um mecanismo super complexo de controlar. Às vezes eu brinco que a gente trabalha com muitas variáveis absolutamente não controláveis, principalmente quando você trata, por exemplo, numa natação em mar, né? Então, mas realmente é muito gratificante poder fazer parte desse movimento. Carlão, vamos começar do começo? Bora. Eu tenho muitas perguntas aqui, gente, porque agora, como o Carlão disse, eu vou debutar, vou fazer a primeira prova em setembro aqui em São Paulo, 70.3, e eu tô adorando todo esse processo. Cara, vamos contar pra galera primeiro, da onde nasceu o Ironman? Como nasceu? Quem criou? Como se tornou essa grande marca? Putz, César, essa é uma história muito interessante, no mínimo muito interessante. Em 1977, em Honolulu, no Havaí, a gente tinha 3 Mariners que eles eram atletas, né? Fundamentalmente, esses Mariners são pessoas super bem condicionadas fisicamente. Soldados. 3 soldados Mariners do exército americano, que eles estavam sediados em Honolulu, que é uma base militar importante dos Estados Unidos até hoje, né? Que você está ali no meio do caminho entre Estados Unidos e Japão, perto ali da China, enfim, super estratégico, né? E esses 3 Mariners, um deles participava de uma prova de natação chamada Waikiki Rough Water, que era uma prova de 3.800 metros. O segundo Mariner, ele era um bom ciclista, ele participava de uma prova de ciclismo de 180 quilômetros, chamada Biking Around Oahu, que era uma prova que você praticamente dava a volta na ilha de Oahu, um pedaço dela. E o terceiro Mariner era um exímio corredor e já participava da maratona de Honolulu, dos 42 quilômetros. Então não precisa nem falar, né? Um se desafiou um ao outro, e isso foi em setembro de 77. E eles se desafiaram e falaram, olha, vamos juntar as 3, a minha, a sua e a dele, competição, e vamos juntar numa prova só de triatlon. O triatlon já tinha, desde 74, foi um esporte que nasceu em San Diego, na Califórnia, mas numa distância menor, distância sprint e olímpico e standard. E aí eles falaram, vamos então juntar os 3, vamos nadar 3.800 metros, pedalar 180 e correr 42 em fevereiro de 78, e quem terminar vai ser chamado Ironman. Cara, aparentemente foi um papo de bar, mas que, de fato, em fevereiro de 78, os 3 Mariners, juntamente com outros 12 malucos... Recrutaram mais 12. Mais 12, 15 pessoas largaram no primeiro Ironman da história, em Honolulu, em fevereiro de 78. Dos 15 que largaram, 12 terminaram, os 3 Mariners terminaram, mas nenhum deles ganhou. Quem ganhou foi um taxista de Honolulu chamado Gordon Heller, que fez a prova em 11 horas e 46 minutos. E o curioso é que, como você não tinha regra hoje você tem regra, né? O tempo limite são 17 horas, no Ironman 70.3, 8 horas e meia, ou seja, qualquer atleta que larga no Ironman 70.3, você tem 8 horas e meia para terminar. E no Ironman Full você tem 17 horas para terminar. Se você não terminar nessas 17 horas, você não é um official finisher, você não é um concluinte. Naquela época não tinha nada disso. Então, o curioso é que, na segunda-feira após o Ironman, o primeiro Ironman da história, já tinha a foto do taxista ganhador do primeiro Ironman da história no jornal, no Honolulu News, da segunda-feira cedo. Só que tinha gente fazendo a prova ainda, porque o último terminou em quase 30 horas. Você tá brincando? É porque não tinha regra, né, cara? Então, assim... E aí, a coisa... Em 1979, o segundo Ironman, dos 15, foram 80 pessoas que largaram. 1980, dos 80, foram 150 pessoas que largaram. E aí o pessoal resolveu migrar a prova de Honolulu, porque Honolulu é uma cidade, é a capital do Havaí. Hoje em dia é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. E naquela época era menor, mas era uma capital, era uma cidade grande. Eles resolveram migrar a prova a partir de 81 para a ilha de Kona, para Big Island of Hawaii, que é Kona, a cidade de Kona. E até hoje fica em Kona o campeonato mundial. E aí a coisa começou a ganhar um corpo que
se eu não me engano, em 85, 86. Em 81 a prova foi televisionada pela ABC, que era uma grande rede aberta americana até hoje, de televisão, e começou a ganhar uma ressonância importante no cenário do endurance, né? Aí o pessoal resolveu deixou a prova do Havaí como o campeonato mundial e começou a abrir qualifiers mundo afora. Então, o primeiro qualifier, se eu não me engano, foi na Nova Zelândia, depois teve na Austrália, depois teve uma outra prova no Havaí, depois teve uma prova em Nice. Então, em determinado momento, no final da década de 80, tinham 10 ou 12 provas que classificavam atletas para o Mundial. E naquela época, cara, assim, eu comecei a fazer triatlo em 94. E naquela época a gente já ouvia falar em Ironman, só que você não tinha literatura, você não tinha internet, você não tinha nada. Eu me lembro que eu assinava uma revista, que hoje é só digital, chamada Triathlete, que é a revista mais importante do triatlon, americana. Eu assinava ela papel, eu recebia a edição pelo correio, tipo a edição de abril eu recebia em setembro, né? E lá você tinha algumas matérias de Ironman, isso me chamou a atenção. E, cara, eu já fazia provas de curta distância. O Ironman já tinha estado aqui no Brasil em 97, 98 e 99, em Porto Seguro. Então, a primeira vez o Ironman Brasil foi em 97? Foi 97. 97. Mas na distância 2/3 de Ironman. Não era Ironman inteiro. Aí, se não me engano, 99 ou 2000 foi o Ironman inteiro. Só que eu tinha uma leitura, César, muito clara que, primeiro, Porto Seguro não era um local indicado para se fazer uma prova de Ironman por vários motivos, né? Motivos óbvios, né? Você não tinha infra de hotel, aeroporto, segurança, parte médica, staff e por aí vai. Cara, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, eu acho que eu estava no mercado financeiro, como você bem colocou. Mas eu vislumbrava que, primeiro, o Ironman podia ser um elemento transformador de vidas, se bem feito. Segundo, a primeira providência, caso a gente conseguisse a licença, era migrar a prova de Porto Seguro para algum lugar. E terceiro, tentar empreender, olhar isso como um negócio e não abrindo mão de tentar proporcionar a melhor experiência possível para aquele atleta que estaria porventura largando numa prova nossa. Cara, eu me juntei com um pessoal que até hoje eles são donos da Track and Field, né? Os 3 sócios na física, mais o irmão de um deles. A gente foi para os Estados Unidos, conseguiu essa licença aqui para o Brasil em agosto de 2000, e eu me lembro direitinho, voltando no avião, olhei para um deles e falei, e agora, né? E agora vamos ter que colocar de pé. E a primeira providência que a gente fez foi migrar a prova de Porto Seguro para Florianópolis. Então acho que foi uma decisão super acertada, que Florianópolis era uma capital do Brasil, você tinha bons hotéis, você tinha um sistema de saúde eficiente, você tinha uma possibilidade de recrutar staffs muito mais fácil. Cara, e olhando para trás agora, não tenha dúvida que foi uma decisão correta, né? Enfim, a gente... Mas aí você... tem um passo aí no meio. Você era um executivo do mercado financeiro. Então você atuava nos Estados Unidos. Eu trabalhei 1 ano nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tá. E você era um praticante de triatlo. Praticante. Amador, você era o seu hobby. Exato. E aí você decide com 30 anos falar, cara, não quero mais mercado financeiro. Então antes de trazer pro Brasil, você teve uma decisão pessoal, profissional. Eu tive. César, me deu um estalo, cara, porque eu tava na minha leitura do que era ser independente, com 30 anos independente financeiramente. Eu queria realmente, como propósito, fazer algo que pudesse fazer a diferença na vida das pessoas através do esporte. Porque eu acho que o esporte é uma ferramenta espetacular, é uma ferramenta transformadora, mas assim, de uma cadeia como um todo, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente nunca enxergou isso como realmente com esse viés, né? Você olhar, por exemplo, os Estados Unidos,
Eles dão aula nesse sentido, né? Se você olhar as ligas americanas, por que tem o sucesso que tem hoje? Porque isso é colocado desde do colégio, desde a faculdade. Então hoje você pega uma liga colegial, tem audiência muito maior que o Campeonato Brasileiro de Futebol, por exemplo. Uma liga de basquete, uma NCAA, ou uma liga de futebol americano, você coloca lá numa final entre faculdades 100 mil pessoas no estádio. 100 mil pessoas. Então, é uma loucura. Que loucura, cara. Então, assim, cara, e aí quando eu decidi realmente tentar buscar esse meu sonho, que era fazer algo transformador através do esporte, a primeira coisa que eu mirei, primeira e única, foi o Ironman. Falei, cara, eu vou buscar isso aqui, porque e aí eu você acho que... traz pro Brasil e começa E aí começamos. 25 anos. Esse é o 26º ano. O Carlão, a gente falou aqui que o Ironman hoje é a segunda marca mais tatuada no mundo. A segunda. A segunda. A primeira é Harley Davidson. Harley Davidson. É que Harley Davidson também é um lifestyle, assim como o Ironman, né? Só que numa proporção muito maior, né? O Ironman ainda é muito mais nichado do que uma marca como Harley Davidson, né? Sem contar que a Harley Davidson tem 100 anos, né? Uma marca que começou em Milwaukee, né? Uma cidade pequena dos Estados Unidos, que até hoje a fábrica é lá, mas tem 100 anos. E o Ironman vai fazer 50 daqui a 2 anos, né? Por quê, cara? Que é a segunda marca mais... Por quê? Cara, porque... Que causa? Sério, eu acho que é justamente quando a pessoa se identifica com esse propósito, ela inclui o Ironman como sendo um lifestyle dele, né? Então, quando você fala, é fácil fazer um Ironman ou um 70.3, depende. É relativa a resposta. Se você tiver dentro de si os conceitos básicos para se desafiar para um propósito como esse, não é difícil. Quais são esses princípios? Rapidamente. Alguns deles, tá? Perseverança, resiliência, força de vontade, disciplina, rotina. Cara, e aí, olha que curioso, isso tudo que eu falei agora, se você fizer um alinhamento com o mundo corporativo, quem não quer ter na sua equipe uma pessoa com esses, por exemplo, esses pré-requisitos? Eu quero, você quer. Então, assim, eu acho que o porquê, eu acho que vai muito disso. Porque a pessoa começa a entender que não dá para dormir mais às 11 da noite, para acordar às 4, 5 da manhã para treinar. Você tem que começar a dormir 9h30. Né? Não dá? Então você começa a se regrar. E, cara, assim, obviamente eu sou suspeito para falar, mas é um negócio realmente tão transformador que você começa a entender que aquilo começa a fazer parte do estilo de vida da pessoa. É uma filosofia de vida. Isso. Não é uma prova de competição. É uma filosofia de vida. Exato. O Ironman é muito mais do que um evento esportivo, cara. Você quer ver outro exemplo? A prova do Ironman que a gente faz em Floripa há 26 anos. Esse evento único, deixa em Florianópolis, em Santa Catarina, um impacto financeiro de 70 milhões de reais. 70 milhões? 70 milhões de reais. Só o evento. Só o evento do Ironman Brasil? Num ano. Ele é mais importante do que o carnaval para a cidade. Ele só perde pro Réveillon. Então, volto à frase que é muito mais do que só um evento esportivo. Então, cara, então esse movimento é um movimento... Quer ver um outro exemplo curioso? Esse ano vai ser o 3º ano que a gente faz a prova em Aracaju, em Sergipe. Já no primeiro ano foi o evento mais importante do estado do Sergipe. Então assim, cara, por quê? Porque o Ironman tem uma característica... A gente sempre brinca que o triatleta está sempre devedor em casa, né? Então... E aí quando ele vai participar de uma prova, ele leva a família toda, ele leva amigos, leva parentes, né? Então, você vis-a-vis uma corrida de rua, que você não tem esse costume de levar, a não sei as grandes maratonas do mundo, enfim. Sim, claro. Que é a desculpa para o cara conhecer Chicago, conhecer Londres, conhecer Paris, conhecer Berlim.
Tóquio, né? Nova York. Sim. As outras não. As corridas de rua não têm esse costume de levar mais gente. O Ironman tem. Então a gente tem uma métrica que, por exemplo, o Ironman Brasil, o atleta leva consigo de 5 a 7 pessoas, em média. Olha só. E que fica no destino de 4 a 7 dias. E são pessoas qualificadas, são pessoas segmentadas, que vão alugar bons carros, que vão comer em restaurantes bons, que vão ficar em bons hotéis, que vão consumir bons serviços turísticos. Então, cara, realmente é curioso, cara. É curioso, porque assim, eu tô começando a viver isso agora e eu percebo que assim, eu não tô muito aí pra prova não, sabe? Tipo assim, você tá ansioso pra prova? Eu falei, puta, cara, eu tô curtindo tanto o processo, sabe? Que assim, a prova, eu sei que vai chegar, vai ser legal pra caramba, mas exatamente isso, o processo, você incorpora a filosofia de vida, de treino, de rotina, que você falou da perseverança, da paciência, da repetição. É isso. Não, eu sempre falo e pratico isso, César, que muitas vezes eu acho que o diferencia o bom do grande, do ótimo, é você fazer o que tem que ser feito sem vontade. Isso aí. Isso aí, amigo, é inegociável. Então, quando você se dispõe a fazer um compromisso, não deixa de ser um compromisso, né? Com você mesmo. Pô, eu me comprometi a largar no Ironman 70.3 São Paulo. É um compromisso com você. Para você chegar nesse compromisso, e também você faz um paralelo de novo ao mundo corporativo. Eu quero dobrar o faturamento da minha empresa. Isso é compromisso. Para você dobrar, amigão, você tem que ralar, você tem que fazer coisa que às vezes você não está com vontade, mas tem que, né, abrir mão, ou forçar a sua equipe no bom sentido. É a mesma coisa no treino, cara. Principalmente agora no inverno, né, em cidades que fazem frio, quando você limita o seu treino outdoor, mas você tem que ir lá e fazer. Tem que ir lá e fazer. Então, assim, cara, vai muito disso. Então, eu acho que realmente foi o que você colocou. A jornada é muito bacana, né? E a linha de chegada é só o começo. A linha de chegada é só o começo. Fala, puta, que legal. É o começo de uma nova jornada que eu vou buscar, porque o processo para eu chegar aqui foi muito bacana. Então, assim, cara, eu sempre falo que a gente é desafiador o que a gente faz, porque aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, onde nasceu essa história, e onde o Brasil é o terceiro país com o maior número de provas do mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos e da Austrália. E as nossas provas, diga-se de passagem, são as mais bem avaliadas do mundo. Isso não sou eu que estou falando. Eu sempre falo que contra número e fato não argumento. Então a gente tem algumas métricas, tem pesquisas que comprovam a qualidade da entrega dos nossos eventos. Isso realmente também é inegociável e eu não abro mão disso. Porque eu faço. Então eu sei o que o atleta precisa. Isso me dá propriedade para entender o que ele precisa na ponta. Então tem coisa que a minha equipe fala, pô, chefe, o Galvão, isso não precisa. Precisa. Não, mas vai custar tanto. Não tem problema. Eu abro mão, de novo. A pessoa que trabalha com o único objetivo de ganhar dinheiro, para mim, não vejo muito mérito. Você vai ganhar dinheiro como consequência de um bom trabalho, de um bom serviço prestado. E às vezes, que eu vou te dar um outro exemplo muito legal. Agora no Ironman Brasil 2026, a gente teve pela primeira vez, na verdade a segunda vez, mas o CEO mundial e presidente do Ironman, que assumiu há 2 anos, já é o meu 4º CEO nessa jornada de 26 anos. Ele nunca tinha vindo ao Brasil. Ele sabia da nossa reputação enquanto organizador, que ele sabe de tudo, mas nunca tinha estado presente. E ele esteve em Floripa. Na segunda-feira, o evento acaba domingo, 1h, né? Na segunda-feira é a premiação, no caso do Ironman. No 70.3 a gente liquida tudo no domingo. Aí ele virou para mim, ele me chamou, eu falei, e aí, Scott? Scott DeRue, o nome dele. O que você achou? Ele falou, cara, só vou te falar uma coisa. Eu queria ter o que vocês fazem aqui em todas as provas de Ironman do mundo. Porque o que vocês fazem... Então, a gente tem que, às vezes, deixar um pouquinho aquela nossa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem e mostrar para os gringos como é que faz. Vem cá, vem assinar, vem aprender com a gente aqui como é que faz. Né? Com toda humildade, eu sempre falo que a gente tem que ficar rouco de ouvir, né? Você tem que ouvir muito, você tem que
acatar sugestões, acatar críticas, ser humilde para entender que não era o caminho certo, reconhecer quando erra. Mas eu acho que a gente vem fazendo isso, a gente tem aí uma ouvidoria super importante. Todos os e-mails da empresa eu recebo, que chegam na empresa através do nosso contato, @unlimited, eu recebo. Eu faço questão de receber, porque eu quero saber o que está acontecendo. Maravilha. Então, assim... Ô Carlão, quem que é hoje... São quantos atletas no Brasil? Olha, em média. A gente tem esse ano, a gente vai atender perto de 14 mil atletas. 14 mil atletas só esse ano. Entre 13 e 14 mil, mas assim, eu arrisco dizer, no mínimo uns 50, 60 mil atletas de endurance. Qual que é o perfil dessa galera hoje? Faixa etária, o que eles fazem? Faixa etária Porque média, assim, ó, quem olha de fora às vezes pensa assim, tá, mas será que é pra mim? Será que é só profissional? Não é? 99,4% dos nossos atletas são atletas amadores. 99,4% são atletas amadores. Ou seja, pô. O profissional a gente trouxe de volta para o nosso circuito desde o ano passado, em parceria com o Instituto Arjon, que é um... Eu treinei lá. Eles são maravilhosos. Você teve com o Vinhal, né? Eu tive com o Vinhal. Eles sensacional. São maravilhosos, né? O João Paulo Cavalcante e o Padre João são pessoas maravilhosas que o Vinhal nos conectou, inclusive. Um abração pro Vinhal, que é um cara maravilhoso. E o Instituto Arjon está conosco. Eles foram os responsáveis por trazer de volta os atletas profissionais com premiação de R$1 milhão por ano até 2029, pra você ter uma ideia. Então, mas 99,4% são atletas amadores. E o perfil 40% é C-Level. 40% é C-Level? É C-Level. E a faixa etária, César, a gente está falando aí... Ou seja, a turma C-Level são altos executivos. Altos executivos. Exato. A gente está falando aqui de uma faixa etária média, a grande massa de 38 a 55. 38 a 55. A média. E uma coisa bem curiosa, que eu acho que é importante... E público feminino e masculino, como está essa divisão? Um dos nossos desafios é tentar cada vez mais trazer mulheres, né? Hoje em dia já teve 13% mulher, 87%, hoje é 20%, 80%. A gente quer trazer pelo menos para 35%, 65%. Porque para a mulher é mais desafiador, né? Treinar outdoor sozinha é mais difícil para a mulher. Mas a gente vem quebrando isso. Uma coisa muito curiosa, que desde de 2023 para cá, a idade mínima para fazer um Ironman no 70.3 é 18 anos. Idade mínima é 18 anos. 18 anos. Não pode fazer com menos de 18. As provas de curta distância do nosso 3-Day Series, por exemplo, que a gente tem um circuito de curta distância, é 14 para cima. Então você pega uma molecada muito legal que começa a treinar já. Isso, vislumbrando sem dúvida com 18 fazer o Ironman. Até 2023, César, a gente nunca tinha conseguido lotar um pódio. A gente premia masculino e feminino de todas as faixas etárias, os 5 primeiros, com troféu. A gente nunca tinha, tanto na masculina 18-24, que é a primeira faixa etária, e na feminina 18-24, a gente nunca tinha conseguido lotar um pódio. De 23 para cá, tem no mínimo 10 atletas de cada faixa da categoria 18-24, masculino e feminino. Ou seja, essa molecada, essa geração Z, também está começando a se interessar por isso. Isso é muito bom, que vai renovando essa base. Então a molecada, em vez de ir para o bar, tomar uma, ele está indo para o parque, dar uma treinada com uma assessoria. Então realmente é muito legal. É muito legal. Hoje, Galvão, são quantas provas de Ironman no Brasil entre 70.3 e o Full? São 6 provas de Ironman 70.3. São 6 provas. Acho que é importante a gente falar por que é 70.3, né? Boa, explica pra turma. Bom, o Ironman Full, o Ironman, assim como o 71.3, é uma prova de triatlon, né? Sempre nessa ordem, natação, bike e corrida. O Ironman Full, você nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros e corre uma maratona no final 42. Até 2006, de 78 até 2006, você só tinha Ironman Full. Em 2006... 78 a 2006. 2006, a WTC, que é uma empresa americana que é dona dessa marca Ironman, WTC é World Triathlon Corporation, uma empresa americana sediada em Tampa, na Flórida. Eles tiveram a brilhante ideia de fazer um novo circuito mundial, só que na distância meio Ironman.
Não quiseram dar o nome de meio Ironman porque poderia remeter, vai fazer pela metade. E não, o meio Ironman é a metade da distância do Ironman. Então você nada, ao invés de 3.800, nada 1.900, ao invés de pedalar 180, pedala 90, ao invés de correr uma maratona, corre uma meia, 21. Se você somar todas as distâncias do Ironman, natação, bike, corrida, dá 226 quilômetros, ou 140,6 milhas. Logo, o meio Ironman 70,3 milhas. Então é a somatória do 1.900 nadando, dos 90 pedalando e dos 21 correndo, que dá 113 quilômetros, ou 70,3 milhas. Então você fala, vou fazer um Ironman 70,3, é um meio Ironman, é a somatória das distâncias em milhas. Legal. Então, acho que... Bacana. E pegou, né? Vou fazer um 70,3, enfim. Virou a porta de entrada, assim. Virou a porta de entrada quando você quer buscar um endurance, né? Um longa distância, né? E a gente sabe... Que já é uma prova bem desafiadora. Total. As pessoas tendem a menosprezar um 70,3. Pra você ter uma ideia, o tempo médio de quem termina um 70,3 é 6 horas e 10. O tempo médio? O tempo médio. Então, a pessoa que ganha um 70,3 faz em média 4 horas, 3 horas e 50, 4 horas. O tempo máximo, 8 horas e meia. E o tempo médio, 6 horas e 10, cara. Você ficar 6 horas e 10 fazendo esporte... já é uma prova bem desafiadora. Por sua vez, o tempo médio do Ironman Full são 13 horas e 15. Quem ganha o Ironman Full faz em 7 horas e 50, 7 horas e 45, em média. E você tem até 17 horas para terminar o Ironman Full. E o tempo médio, 13 horas e 15. E a gente está falando aqui, então, no Brasil, são 6 meio Ironman. Isso, e o Ironman Full. E um Ironman Full uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. Até o ano passado eram 5, 70,3 e um Full. E esse ano a gente colocou Curitiba. Foi uma grata surpresa. Então, e a gente está avaliando muito entre a gente fazer em 2027 a 7ª etapa de 70,3. Estamos avaliando aqui direitinho. Ô Carlão, e a gente está falando aqui também que assim, abriu as inscrições, acaba, né? Acaba. Desde o ano passado a gente está... Eu vi que agora Floripa, que é do ano que vem, que vai ser quando? Vai ser 13 de junho. 13 de junho, então daqui um ano. Sold out. Deu sold out em quantas horas? Em 9 horas. 9 horas. 2.500 atletas. 2.500 atletas. Limite técnico. E ficou mais de 1.000 de fora. Em 9 horas, uma prova daqui um ano, deu sold out. Sold out. Cara, isso como a gente comentou agora há pouco, mostra um movimento de consolidação desse ecossistema chamado Ironman, né? E isso é no mundo. Isso é no mundo. Isso é no mundo. Isso é um comportamento mundial, uma tendência mundial. Nos Estados Unidos, que você tem um número maior de provas, nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia, entre Full e 70,3 são mais ou menos 25 provas. Algumas provas ainda têm inscrição, que é muita prova. Mas aqui no Brasil, a gente ajuda muito. A gente foi, na verdade, a porta de entrada do Ironman para a América Latina, né, em 2001. E tanto é que a minha primeira licença era a América do Sul. E eu abri mão, César, porque para você fazer direito, eu teria que montar uma filial em cada um dos países. Eu não queria isso. Aí eu abri mão em 2003, eles começaram a licenciar outras Unlimiteds, continente afora. Então, para você ter uma ideia, hoje você tem, dos Estados Unidos para baixo, provas no México, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, ver se eu esqueci alguém. El Salvador. Cara, e a gente abriu todo esse mercado, cara. E eles se beneficiam também, essas outras provas irmãs, se beneficiam porque, como a gente está dando sold out, e o brasileiro não quer cruzar o Atlântico muito longe, você pega um voo, 2 horas você está em Buenos Aires, 3 horas você está na Colômbia, um pouquinho mais, 4 horas você está na Colômbia, 5 horas você está no Panamá, 1h30 você está no Paraguai. Ô Carlão, o que você enxerga para os próximos anos, o Ironman Brasil? Cara, como que você enxerga a marca? Como que você enxerga o crescimento? Mais pessoas, mais provas,
Novas tendências chegando? Qual que é a visão de futuro da marca? Eu acho que, como eu falei, nossa meta é cada vez mais consolidar esse movimento. E o mais importante é mantendo, que eu acho que o nosso desafio vai ser manter essa entrega, essa excelência que a gente vem performando. Se você me perguntar qual é o limite de provas aqui no Brasil, eu não sei te dizer. A gente está testando. Pra você ter uma ideia, 2023 eram 5 provas, 24 e 25, 6 provas, 27, 7 provas. Então chega uma hora que a gente... o desafio vai tentar enxergar quanto mais comporta, sem perder a identidade, sem perder a excelência, sem perder a experiência. Isso a gente realmente tem que avaliar. Mas eu vejo um futuro super promissor. Eu acho que é um movimento, não é um hype, é um movimento que veio para ficar. Porque, de novo, as pessoas... porque a gente é suspeito para falar, mas quando a pessoa só faz um esporte, é boring, é chato. Pô, você só corre, a chance de se machucar é maior. Você só nada, puta, fica contando azulejo na piscina. Você só pedala. Então o triatlon, né, o multiesporte, tem essa característica de você poder mesclar os esportes e, cara, de uma maneira escalonada, de uma maneira que não te cansa, de uma maneira que te desafia, porque você tem que obrigatoriamente saber 3 disciplinas. Não vejo nenhuma hipótese de ser um hype, porque isso é uma filosofia de vida, como nós falamos. Então, a partir do momento que você renuncia a coisas na sua vida para viver isso, você valoriza aquilo que você vive. Tanto é por isso que é a segunda marca mais tatuada do mundo. Exato. Então, a pessoa, a partir do momento que vive aquilo, ela fala, cara... É igual você abdicar no começo da nossa vida. A gente abdica mão de várias coisas, começar a nossa vida profissional, nossa vida ali, crescer profissionalmente, crescer na vida. E quanto mais você passa pelos desafios, mais você fala assim, cara, não cheguei até aqui para não continuar, né? Exatamente. Então, porque quando tem uma renúncia, tem uma decisão muito importante e várias coisas ficaram para trás se você não quer parar de fazer aquilo. Exatamente. Carlão, eu quero ter uma curiosidade também. Pô, você gerenciar uma prova como essa... tem muitas variáveis, não é? Porque, poxa, a gente tem ali, vamos pegar um Ironman Floripa, 2.500 pessoas, um Ironman full, 2.500 atletas, que nadam 3.800, pedalam 180 e correm 42 quilômetros, ou seja, 13 horas de prova, em média, 13 horas. Tem muitas variáveis ali, segurança do atleta, não é? A experiência dele. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais os maiores desafios de vocês como organizadores conduzir uma prova como essa, com excelência e mantendo a proteção do atleta, da saúde do atleta? César, você sabe que o nosso maior desafio é tentar controlar as variáveis absolutamente não controláveis, né? Que a gente se depara com esse tipo com essa dinâmica do que é um triatlon de longa distância, do que é um Ironman 70.3 e do que é um Ironman full. O que a gente busca é sempre colocar uma gordura no que tange principalmente a segurança. Por exemplo, a gente tem lá um protocolo mundial que a cada X número de atletas você tem que ter uma ambulância UTI no percurso. Por exemplo, estou dando aqui uma métrica real. O que a gente faz? A gente extrapola colocando sempre 50% a mais que o mínimo. Sempre. Então, por exemplo, uma prova que era para ter 8 ambulâncias, a gente põe 12. Numa prova que é para ter 12 motolâncias socorristas, a gente põe 18. Numa prova que é para ter, mesma leitura, por exemplo, na segurança náutica, na parte da água, que aliás 80% dos óbitos no triatlo acontecem na água. Porque eu sempre falo que do chão o cara não passa. Você tá vendo o cara. Na água o cara some. Isso é uma realidade. Maratona em Nova York, todo ano morrem 3. Sabia disso? Não. Todo ano. Acontece. Todo ano 3 na maratona? Em média, 2 a 3 pessoas. Todo ano. Morre. Tem quantas maratonas em Nova York por ano? Uma. Ou seja, toda a prova morre 2 a 3 pessoas? Todo ano. Todo ano. Isso é uma surpresa pra mim.
Isso não é muito divulgado, né? Não, porque, cara, as pessoas, de novo, né? Você exige atestado, a pessoa tem que ter um atestado, tem que preencher um termo médico, só que cada um tem que saber se cuidar, cada um tem que saber se proteger, cada um tem que saber fazer a sua rotina de check-up, etc. Mas voltando à segurança náutica, por exemplo, a gente também tem um protocolo. Para uma prova de 800 a 1.000 pessoas, tem número X de caiaques. De 1.200 a 1.500, número X. A gente sempre extrapola. Então, por exemplo, o Ironman Brasil, que eu deveria ter 40 caiaques, eu tenho 65. Isso é uma determinação nossa. Nossa. Então, e foi curioso que agora que o pessoal teve... Ele perguntou, mas quanto caiaque? Eu falei, pois é. A gente está com 50% a mais do que vocês exigem. Normalmente eles não reclamaram, pelo contrário. Quer ver uma outra coisa legal que a gente começou a implantar esse ano? Na natação, você vai ver lá em São Paulo, a gente espalha no trajeto 5 colchões de 6x6, colchões infláveis, com 25 alças, né? 24 alças, 6 alças em cada lado do quadrado do colchão. Para que é isso? Se o atleta estiver nadando e se sentiu mal, teve uma cãibra e tal... Segura. Ele segura no colchão. Ele espera e vem o nosso staff. Nossa, tá tudo bem e tal, não tá... ele não vai ser desclassificado. Isso não tinha. E a gente fez isso referência no mundo. A gente apresentou para a WTC no ano passado. Os caras falaram, por que a gente não pensou nisso antes? Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta agora. São quantas provas de Ironman no mundo por ano? 45. 45 né? no mundo. No mundo. Qual que é a taxa de pessoas... Quantas pessoas vêm a óbito no Ironman mundo? É pouquíssimo. Se a gente... Nós estamos falando... vamos colocar aí, em média, 1.700 pessoas. Vamos facilitar a conta de 80 a 90 mil pessoas. Que participam no anualmente. Mundo. Você não tem 3 óbitos. Olha só. É muito baixo. É muito baixo. Uma coisa curiosa, por que é muito baixo? Porque a pessoa que se dispõe, que aceita se desafiar, ela se prepara. Ela se prepara. Quer ver um dado? De novo, contra fato e número no argumento. Quer ver um dado curioso? Quantos por cento das pessoas que largam no Ironman terminam em média, você falaria? Falar 95%. Chutou muito bem. Chutei bem? A média das pessoas que chutam esse número é 60, 65, quando alto. E qual é a média? 96% 96? no Brasil. É muito alto. Por quê? Por essa variável de você ter consciência do preparo você não antes tem da prova. aventureiro ali. Não tem aventureiro, exatamente. O cara se prepara. Ele pode até não terminar por um problema técnico. Quer ver uma coisa? Eu participei do Mundial em Nice, coincidente em Nice, em 2019, de 70.3. Quebrou minha corrente. No topo da montanha, lá que você sobe muito, tem muita altimetria em Nice, né? Você sobe lá os Alpes franceses. E quebrou minha corrente. Como é que você controla isso? Você não controla. Aí eu tive que esperar, eu terminei a prova, mas... Tem que esperar o resgate e arrumar. Eu tive que esperar um mecânico chegar, que pneu você tem que sair preparado para trocar um pneu. Você não depender de ajuda mecânica para um simples, que é o que mais acontece, furo de pneu. Mas quebrou minha corrente, eu não estava preparado. Eu esperei 40 minutos no topo da montanha, o socorro mecânico da prova chegar, colocou um elozinho e eu continuei a prova. Toda comprometida, mas eu terminei. Então, assim, cara, é um índice de concluintes, de finish muito alto. Muito alto. Muito alto. Ô, Carlão, deixa eu fazer uma... Vamos lá. Agora nos meus treinos, eu tô assistindo várias provas. Tô no rolo lá e boto a prova pra assistir. Tô assistindo, tô adorando. Aí o cara vai pegando um jeito, né? Lógico. Antes mesmo de participar, vai pegando um jeito. Aí, eu vejo que tem várias acontecimentos ao longo da prova que mudam muito o cenário. Então o cara largou primeiro na natação, depois, cara, ele chega em 10º, aí tem um cara na bike, ele aperta demais na bike e quebra na corrida. Tem toda essa que faz parte do jogo. O que eu quero saber aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, futebol. Tá? Futebol, você pode estar ganhando de 2-0, faltar 5 minutos para acabar o jogo, e tomar 3 gols e virada e foi. Ou faltando 2 minutos. É uma coisa assim, imprevisível. Total. Quais são as histórias mais loucas e quais exemplos pode trazer do Ironman que você já viu acontecer, que traz esse dinamismo da prova? Puxa pro lado competitivo mesmo. Cara, A galera ali, eles estão
a win deles, é faca na caveira mesmo, a competição é muito alta. Muito alta. É uma prova... Faz algumas histórias aí. Cara, a gente tem, por exemplo, uma batalha, literalmente uma batalha, que foi chamada de Iron War, que foi uma batalha, se eu não me engano, em 89, entre o Mark Allen e o Dave Scott. Eles, na época, cada um tinha 4 ou 5 títulos de campeões mundiais. Pra você ter uma ideia, eles ficaram, César, a prova inteira, eles nadaram muito próximos, pedalaram muito próximos, um marcando o outro, sem vácuo, que não pode, e eles correram a maratona praticamente ao lado um do outro o tempo inteiro. A prova foi definida nos últimos 800 metros. Caraca. Então isso entrou pra história. Depois, aliás, quando você estiver fazendo o rolo, coloca no YouTube Iron War. E é uma coisa realmente muito, muito bacana. Outras histórias você tem, por exemplo, teve uma história curiosa de um atleta nosso que... Essas são quando você vai para um lado mais competitivo, né? Quando você está ali pensando naqueles atletas profissionais que estão ali para ganhar, que é a profissão, né? Então, eu divido assim o Ironman em 3 categorias de atletas, fundamentalmente, na minha leitura. Dos 100%, você tem 1% que é profissional. Dos 95%, dos 99% que são age groupers, são amadores, você tem 95% que estão ali para ter a sua experiência, entre aspas, só para terminar. Que não estão nem aí se vão fazer em 6 horas e 15, ou 7 ou 8 horas e meia, que é o tempo limite, por acaso, no 70.3. E os outros 4% dos 99% de amadores estão ali para ganhar a categoria ou se classificar para o Mundial. Que são, que a gente fala de amador. Um amador arrojado, competitivo. Exato. Então ali, mas de novo, pra gente como organizador, a gente não tem essa distinção. Nossa missão, a nossa meta é trazer todo mundo para a linha de chegada, para que tenha o que é a sua experiência. Então assim, mas a gente teve casos, por exemplo, de atletas que durante o Ironman de Floripa, de novo, o cara estava ali com uma estimativa de fazer a prova em 16 horas. E aí ele, durante a prova, ele para num restaurante para comer uma macarronada. Você tá brincando? Ele comeu uma macarronada, voltou para a prova e depois foi desclassificado, né? Que não pode. Não pode fazer. Não pode porque a gente configura uma ajuda externa. Você tem que ser autossuficiente e usar as estações de hidratação. O cara parou pra meter uma macarronada italiana, com um restaurante famoso lá em Floripa, na beira-mar. O cara parou, mandou uma macarronada e voltou pra prova. E terminou no tempo limite. Mas aí ele foi desclassificado, a gente entregou a medalha de qualquer jeito, que ele é um finisher, mas ele não teve o tempo computado. Mas tem várias histórias interessantes. A gente tem, por exemplo, atleta cego que faz o Ironman, que faz a prova, ele nada ao lado de um guia, através de uma cordinha, ele vai tateando o guia, mas ele nada sozinho. O guia vai junto. Vai junto, aí eles saem da água, eles pegam uma bicicleta tandem, que é uma bicicleta dupla, o guia vai na frente, ele vai atrás, eles têm que ter um sincronismo perfeito nos 180 km, porque senão o guia não consegue puxar, né, um peso de 70, 80 quilos, então é uma bike dupla. Aí eles terminam a bike e correm também com um fiozinho. Ele corre os 42 quilômetros. Você tem, por exemplo, alguns atletas que levam um filho. Eu já vi isso. Filho com deficiência, né? Ele coloca o filho num bote, ele nada os 3.800 ou 1.900, carregando o filho num bote, ele coloca como se fosse aquelas boinhas de natação, só que tem um bote. Um bote inflável. Então ele carrega o filho com alguma deficiência, depois ele faz a primeira transição, coloca um filho num tipo um reboquezinho, ele vai puxando o filho os 180 km ou os 90, depois na segunda transição para a corrida ele empurra o filho como se fosse naqueles baby joggers, né, Então, cara, são histórias realmente de extrema superação. E a gente, por exemplo, o atleta mais velho que terminou a prova de Ironman aqui no Brasil, 84 anos. E não foi o último. 84, mas fez o Ironman Full? 84 anos. E não foi o último. E não foi o último. E a atleta mais velha, 81 anos. E não foi a última.
Então, assim, cara, é incrível. É incrível o que o ser humano é capaz e você vê isso florescendo numa prova de 70.3, numa prova de full. Ô Carlão, hoje o recorde do Ironman pertence a um francês, né? Que ele bateu recentemente, não foi isso? Foi, Sam Landlow. Como que é? Sam Landlow. 7 horas e 21, alguma coisa assim. Isso. Esses caras, que é o Sam, o Christian Blumenf, que era o recordista então, esses caras top de elite. Esses mais outros que existem Sim. aí, né? Porque eu imagino que assim... Vou melhorar minha pergunta. Dos top 10 atletas profissionais do mundo, existe algum brasileiro? Não, tá. Esses caras, esses top 10, existe algum movimento que você pensa em atrair eles pro Brasil? Cara, sim. Pra eles correrem no Brasil? Sim. Porque o Brasil, a gente tá falando aqui que as provas de Ironman do Brasil são as mais bem classificadas do mundo. As bem mais avaliadas. Avaliadas. Sim, mas a gente tem uma questão que é o calendário. A prova no Brasil geralmente é no final de maio, então tem um calendário lá que eles estão saindo de uma periodização. Mas a gente está conversando já para 2027 da gente ter em uma das nossas provas um movimento que vai trazer pelo menos 5 dos melhores do mundo masculinos e 5 dos melhores do mundo feminino. A gente está trabalhando para isso. Seria incrível isso. Seria incrível. E então assim, tá no nosso radar. A gente sempre tem atletas competitivos aqui no Brasil. Tanto César, que em 2017, o vencedor do Ironman Brasil quebrou o recorde mundial aqui no Brasil. O Tim Don. É um inglês que ele fez 7 horas e 40. Em 2017. Ele quebrou aqui no Brasil isso aí. Foi, cara. O Brasil, a nossa prova do Brasil ficou durante um ano como sendo a prova que o Tim Don teve o recorde mundial. O melhor tempo do mundo, 2017, há quase 10 anos. 2 horas e 40. Quando você estiver lá na casa do Ironman Unlimited, você vai entrar e tem uma parede com uma foto do Tim Don com recorde mundial. Ou seja, o Brasil é uma prova, além de bem executada, bem organizada, é uma prova muito rápida. Se você pegar um dia perfeito, com pouco vento, sem chuva e temperatura baixa, você tem chance grande, eu arrisco dizer, desse recorde mundial ser batido. Eu acho. Mas, cara, pro cara bater um recorde mundial, tem que ser... As pecinhas têm que estar muito bem encaixadas. O cara tá no dia dele e essas outras variáveis se encaixarem. Tempo bom, frio, sem vento. E mar flat. Então é uma combinação, porque Floripa é mar, né? Que nada, lá em Jurerê. Falando nisso, você falou sobre alguns protocolos de segurança, né? Quais são os protocolos, assim, de não poder rodar uma prova ou por exemplo, uma prova não acontecer, mas não ter natação? Deve ter alguns critérios bem definidos, né? A gente, em 26 anos, a gente cancelou uma vez só a natação, numa prova no 70.3 Floripa, em 2024. Só uma vez? Só uma vez. Teve que encurtar a distância no Rio o ano passado. Mas é uma decisão ali que a gente tem um colegiado, né? A gente tem um grupo chamado de Critical Incidents, né? Que são incidentes críticos, que inclusive tem um pessoal da cúpula dos Estados Unidos nele, em cada uma das provas, que ali a gente é um colegiado que toma a decisão, por exemplo, de cancelar uma natação, de, por exemplo, alguma queimada ou alguma variável que está fora do nosso controle, mas a decisão final é minha. Porque é o meu CPF. A sua responsabilidade. É minha. E eu sempre falo que responsabilidade não se transfere. Não se transfere, concordo. Né? Então, assim, mas é a decisão dura, cara, que você tem que tomar. Mas a gente não abre mão, primeiro, da integridade do nosso triatleta, da segurança. E obviamente que ninguém gostaria, se bem que tem alguns que ficaram felizes quando a gente cancelou a natação, né? Que o pessoal tem medo d'água, muita gente tem medo d'água. Mas brincadeiras à parte, a gente tem esse núcleo de tomadas de decisões críticas, que faz parte do nosso enredo ali de
enquanto organizador, né? Carlão, agora indo um pouco mais para papo business, negócio. Você está com a Ironman Brasil há 26 anos, né? Desde 2025, né? 25 anos, 26 anos. Quais foram os maiores desafios que você teve como empresário? Foi a pandemia? Sem dúvida nenhuma, mas antes da pandemia, a gente teve que testar que esse era, de fato, um movimento que teria atração. Nos primeiros 4 anos, César, 4 anos, a gente... Se você me perguntar, você tinha certeza que ia dar certo? Não. Eu sabia que poderia dar. A chance de dar, ela existia. Então, os primeiros 4 anos foram anos deficitários, mas, cara, eu suspeitava que a gente estava no caminho certo. E, obviamente, que a gente teve que fazer alguns ajustes, algumas correções aí de rumo. Mas eu vislumbrava que isso realmente poderia ser um negócio próspero, né? Mas aí, enfim, essa nossa insistência, essa nossa resiliência, eu acho que aí entrou muito também a minha visão como atleta, né? Não tem almoço grátis, amigo. Você tem que, ralar a bunda na ostra cedo, todo dia, para ver, né? Se você tem que ser específico, né? Não adianta querer fazer 400 coisas ao mesmo tempo, você acaba fazendo nada direito. Então eu falei, eu vou focar nisso aqui. E aí, cara, a gente achou e ao longo dessas correções foi definindo uma trajetória exitosa. Aí veio a pandemia, o nosso segmento foi o primeiro a parar e um dos últimos a voltar. Então a gente zerou realmente a receita a zero e a gente... 2 anos foram terríveis pra gente. Foram 2 anos sem prova? 2 anos sem prova. 2 anos sem prova. Eu não mandei ninguém embora da minha empresa. Qual o tamanho da sua estrutura hoje? Eu tenho hoje 32 pessoas e tem gente comigo que está comigo há 26 anos. Eu não podia mandar essa pessoa embora. Então eu mantive todo mundo acreditando. A gente, graças a Deus, tinha fôlego, tinha caixa. Porque, cara, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Não. Depois que passou, beleza, Exato. a gente foi entendendo, mas foi muito, muito duro. Eu lembro que, poxa, eu tava na Cirela, vendi imóveis, né? E quando deu, eu pensei na hora. É que eu tenho um pensamento, a gente tem pensamentos otimistas, né? Mas eu na hora eu falei, cara, ferrou, assim, ninguém vai comprar imóvel por um bom tempo. Porque na minha cabeça cara, se as coisas estão fechando, Imagina. quem vai tirar dinheiro para comprar imóvel? Imagina. Não é? Aí foi o contrário. Sim. Nunca vendemos tantos imóveis na vida. Na pandemia foi um dos melhores anos de vendas de imóveis do Brasil. Que loucura, então, né? Uma loucura, uma loucura. O comportamento foi o contrário, né? As pessoas, ao ficar mais em casa, perceberam que aquilo não atendia mais elas. Não é? O mercado de luxo cresceu muito. As pessoas que... Porque o dinheiro existe. Então a pessoa que falou assim, cara, deixa eu curtir quer saber? Isso agora, né? Eu não sei o que vai ser amanhã, deixa eu gastar dinheiro. Então o mercado foi uma loucura. Para alguns, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né, cara? Esse então, a assim, máxima, mas mercado... pra gente foi muito delicado, foi um baita desafio, a gente teve que ter a resiliência de um Ironman mesmo para seguir firme. Eu sabia que na volta, quando voltasse, a gente poderia voltar, né, com uma atração importante, e foi o que aconteceu. De 22 para cá, a gente veio traçando veio escalonando esse crescimento. E hoje a gente está, como eu te falei, num momento muito importante de consolidação do negócio. Muito importante. Você pensa em, ou já existe hoje, um movimento de educação, conscientização dessa galera, principalmente da galera mais jovem, já incentivando desde o começo a entrarem no triatlon? Existe um plano desse via Ironman? A gente se preocupa muito como, por mais que a gente queira ter uma base renovada, né, de novos entrantes para o esporte, a gente se preocupa muito do jeito que ele vai entrar, né? Então a gente sempre recomenda que aquele triatleta ou aquela triatleta busque uma assessoria esportiva. Para mim é condição sine qua non. Você não pode querer buscar, principalmente na longa distância,
Não dá pra querer se aventurar. Não dá. Não, e vou perguntar pro Claude ou pro ChatGPT como é que faz. Não, amigo, você pode ter alguns indicativos, mas você tem que ter uma assessoria esportiva ao seu lado para, né, porque é o que ele faz, ele sabe fazer isso. E hoje em dia você tem, principalmente de 4 anos para cá, você teve um boom de assessorias esportivas focadas no triatlon, focadas no Ironman, focadas no 70.3. Então a gente tem essa preocupação de literalmente educar esses novos entrantes para que comece do jeito certo. Primeiro, você vai ter uma experiência muito melhor. Segundo, vai ser muito mais seguro. E terceiro, você vai grandes chances de colocar isso no seu lifestyle. Porque senão acaba virando um trauma, né? Exato. Você vai ser ruim, fazer vai ser o ruim. primeiro, único e último. Você vai sofrer tanto, vai dar um monte de coisa errada. Então, assim, a gente realmente tem essa preocupação em fazer com que a pessoa entenda o processo e fazendo desde o início corretamente. Você, além de empresário, é responsável pelo Ironman, você é atleta. Nós falamos aqui também, foi campeão agora recentemente no Panamá. Tá indo para Kona, no Mundial. Para Nice. Para Nice. O 70.3 vai ser em Nice. Quando vai ser? Setembro, 13 de setembro. E Kona vai ser em outubro, 10 de outubro, que é o full. Eu quero saber agora você como atleta. Quantos Ironmans você fez? 8. E meio foram? Acho que uns 15. Uns 15. Eu quero saber agora você como atleta. Qual foi o dia que você... mais desafiador numa prova? Eu falei com o Vinhal aqui, ele me contou 2 dias dele, eu falei, achei incrível. Do Vinhal? É. Cara... O dia mais desafiador, você falou, cara, não vai dar... Não sei, passou perrengue. Cara, foi quando eu fiz o Ironman do Havaí em 2007, que realmente eu subestimei um pouco, olha que ironia do destino, né? Porque lá o Havaí o buraco é mais embaixo, com relação a calor, vento, umidade, é uma coisa insana. E eu não me preparei como eu deveria. Clima, percurso, tudo. É desafiador mesmo. Mas muito. Porque realmente você está ali no meio do nada, no meio do Pacífico, sem abrigo nenhum, e lá venta pra valer. Só pra você ter uma ideia, a roda fechada não pode usar. Não pode. Não pode usar. É proibido. Porque ele faz uma parede e você é cuspido da bike. Nos wind gusts, nas rajadas. Não pode usar. E eu meio que subestimei minha prova, cara. Pensa num cabra que sofreu, velho. Terminei me arrastando, mas terminei. Tinha lá uma meta. Você vê, é uma coisa curiosa. Independentemente se você tá lá para se divertir ou não, se você tá nos 4%, você tem uma meta. Uhum. Então minha meta era fazer o Havaí 10 baixo. Eu fiz 12,29. Então no meio da história, o meu plano A já mudou plano C, e depois plano B e depois plano C, que era terminar. Então, assim, foi um baita perrengue. Quando eu fiz o Mundial de 70.3 em Nice, em 2019, quando quebrou minha corrente, que eu mencionei também, foi um baita perrengue. Teve um ano que eu fui para Valdívia, no Chile, também para buscar vaga, para ganhar categoria, e eu nadei super bem, pedalei super bem, larguei a bike em primeiro, saí para correr no quilômetro 2, eu senti uma lesão na panturrilha. Aí foi a primeira prova que eu não completei. Foi 2024. Primeira prova em 30 anos de triatlon que eu não completei. Mas, cara, assim, de novo, né? Eu acho que tanta coisinha que pode acontecer que você não pode pensar muito. Um furo de pneu, um problema mecânico, um cachorro que você pode pegar, um desconforto que você possa ter. Uma cãibra que você pode sentir na natação. Uma cãibra, uma lesão. Então, assim, tem muitas coisas que, cara, você não pensa muito, mas você tem que se preparar, né, para dar tudo certinho como planejado, mas às vezes você tem que ter uns ajustes de rota aí para você ao menos terminar, né? Mas cara, é muito legal, assim, eu me vejo com 80 anos fazendo. Você treina todos os dias? Todos os dias. Todos os dias você treina? Todos os dias. Hoje, 5 da manhã, a gente estava comentando, eu fiz musculação de 5 a 5h50. Aí 6h10 estava em cima da bike, pedalei 1h45. Não sei se hoje à noite eu vou conseguir nadar.
eu tenho a vantagem de ter a raia no escritório, né? Então isso ajuda muito com trocador de calor, a água tá 26 graus. De novo, cara, assim, né? E se você perguntar, todo dia você treina motivado? Não. Mas eu sei que de novo, faz parte, né? Cara, a vida é um desafio diário, cara. Né? Você fala, mas é tudo maravilhoso. Não, não é, irmão. Não é. Você tem que ter um compromisso contigo, né? O resto, não devo nada pra ninguém, eu faço o que eu gosto. Seus filhos praticam? Cara, é um paradoxo, né? Minha filha não, ela faz academia, mas o meu filho, por uma grata surpresa, ele começou a fazer esse ano triatlon, né? Quer dizer, não fez nenhuma prova ainda, eu quero que ele faça o 3-day agora em novembro, que vai ser em Bertioga. E ele comentou comigo que ano que vem quer estrear no 70.3. Bacana, legal. Então, isso é muito legal e tomara que ele curta. Tá gostando. Eu dei uma bike, ele fez aniversário agora, 11 de junho, me pediu uma bike. Deu uma bike pra ele? Dei uma bike pra ele de aniversário. Então, cara, tá curtindo. Então, acho que eu tô super feliz e tomara que ele inclua isso que a gente tá falando aqui no lifestyle dele. Pra mim vai ser uma vitória. Vamos ver. Qual é o teu grande objetivo não como empresário, mas como pessoa nos próximos anos? Cara, você é um cara que vive pelo propósito. César, o que você quer continuar deixando na vida das pessoas? Como que você enxerga? Meu grande objetivo é poder ter saúde para continuar transformando a vida de milhares de pessoas a cada evento entregue. Cara, esse é meu objetivo. De novo, dinheiro se ganha e se perde. Como a gente comentou, eu conheço muita gente que só tem dinheiro, não tem mais nada. E eu acho que é um privilégio poder fazer o que a gente faz, de ser um agente transformador de vidas a cada evento entregue. Isso é fato. Você vai em todos? Todos. Todos você está lá presente? Todos. Não só estou presente, como eu sou árbitro. Eu arbitro também. Para você ter uma ideia, no Ironman Brasil, eu rodei de moto 270 quilômetros no dia. De moto? Você vai com alguém? Não, eu vou sozinho com a minha moto arbitrando, penalizando o atleta, vendo como é que tá o percurso. É mesmo, cara? Você vai pro jogo e vai pro game. Vou pras cabeças, cara. Tem conversa. Aí tô na chegada, depois volto à noite de moto pra ver como é que tá o percurso de corrida. Tem conversa, cara. Porque, de novo, cara, e faço isso com o maior prazer. Se você me perguntar, falando francamente aqui pra você, cara, tá na mesa. Precisava? Não precisava. Mas eu faço questão de estar presente. Eu acho que isso faz uma baita diferença. Você tá na linha de frente ali. Para alguém assim, ó, que vai fazer o primeiro Ironman 70.3, no caso eu e várias pessoas estão assistindo, e até um full mesmo, enfim, sim. Não sei se vai mudar a sua resposta. Quais são, assim, as top 3 coisas que é o Pareto para você ter mais atenção para você fazer uma prova... Você tem uma baita experiência. Uma baita experiência. Cara, aonde não errar? Primeira coisa, que parece o básico, mas muita gente erra. Faça os treinos rigorosamente planejando o que você vai usar na prova. Isso é a dica número 1. Ou seja, nutrição, hidratação. Você faça o treino exatamente, obviamente, de novo, com o guidance do nutricionista, de preferência, da sua assessoria esportiva, para que no dia da prova você não invente moda. E aí eu faço um paralelo também com o que usar na prova. Porque você vai ver lá em São Paulo, aqui em São Paulo, a gente monta o Ironman Village, que é um barato. Aliás, modéstia à parte, os nossos villages são os melhores do mundo. O que é o village? É um marketplace que a gente monta em todas as nossas provas, que funcionam no 70.3 de quinta a domingo e no full de quarta a segunda. O que você vai encontrar lá? Tudo. É o único Ironman Village do mundo que você encontra tudo. Eu brinco sempre, se o atleta chegar de cueca no 70.3, nosso... Ele compra o que ele quiser. Roda, bike, roupa de borracha, speed suit, nutrição, hidratação, pneu, câmera, CO2, tudo.
Você não manutenção de bike, manutenção de bike, e você não vê isso lá fora. Você não vê. Então, o que eu tô querendo trazer isso, quando você entra num Ironman Village como, por exemplo, os nossos, você vai ver aqui em São Paulo, você fica muito, muito tentado a comprar um tênis novo. Né? Porra, deixa eu comprar esse tênis para fazer a prova. Um baita erro. Faça a prova com que você treinou. Isso aí é a dica, assim, parece básica, mas não é tão básica. A segunda coisa, cara, que eu posso sugerir ou dar como toque é: aproveite a jornada. O mais difícil você vai ter feito. O dia da prova é um dia para você curtir. Lembrando que você vai estar ali numa situação controlada por nós, organização, né? Você vai estar ali com pessoas ao seu lado que estão buscando o mesmo propósito, que é a linha de chegada, independentemente do motivo. Então, aproveita a jornada no dia da prova, curta a prova. A gente vai estar ali trabalhando para você, para que você tenha a melhor experiência, para te trazer para o funil de chegada, você feliz, você alegre. Então, o que eu posso dizer é: curta a jornada e deixa o dia da prova como a coroação, né? Porque, de novo, né? Agora que tá frio, acordar às 5 da manhã é osso. Mas saiba que vai fazer diferença no dia da prova, né? E a terceira coisa que eu posso falar é o que eu falo para todo mundo. Eu li o relato de um amigo meu para você agora há pouco. Eu tenho garantido a todos que vão fazer o primeiro 70.3 e o full que vai ser uma experiência transformadora. Você vai ali sair, como eu li aqui, a prova não vai sair de você. Que você vai ter um momento tão legal, tão importante, tão marcante na sua vida, que pra gente é o que mais vale. Mas se você perguntar, vale mais do que a grana que você ganha? Vale muito mais. Mas vale muito mais. Então, assim, a única certeza que eu tenho, e você vai ver isso, quando você terminar o seu primeiro 70.3 ou o full, nem se fale, você vai ter uma experiência que você vai carregar pro resto da sua vida, muito positiva. Realmente é impressionante como você vai ser testado, né? E como você bem colocou, a gente não imagina o quanto a gente é capaz. E a jornada de um 70.3 e de um full te testa. Testa no sentido positivo de falar, puta, nada é impossível, né? Tudo é possível. Anything is possible. Então, cara, eu já passei por... Você falou aqui nutrição, hidratação e equipamentos, né? Já tive essa experiência. Então, no começo, eu já segui uma vida como a vida bem saudável, fazia musculação, seguia dieta muito certinha, regrado, não tinha problema com isso. Mas aí mudou os estímulos. Sim. Né? E eu continuei com o mesmo protocolo. Até, cara, deu 2 meses assim, comecei a sentir. Porque muda completamente, é outra estratégia. Aí eu busquei uma pessoa diferente, que inclusive ela já fez vários Ironman, já foi até pra Kona, uma nutricionista. E ela mudou completamente minha alimentação e, cara, mudou o jogo. Mudou o jogo, literalmente. A minha UP, minha pulseira, ela dava vermelho todos os dias. Né? Hoje ela dá verde todos os dias. E eu treino mais. Tava faltando um monte de coisa. Porque eu percebi, cara, você treinar e ficar acabado o tempo inteiro tá errado. Exato. Né? Então hoje eu treino bem, forte e acabo, tô inteiro ali, cara. Então tô bem, recuperação, alimentação, então eu aprendi isso. E o equipamento senti na pele, cara, porque eu fui fazer um simulado lá no Arjon, com o Vinhal. Fiz um simulado de nado, bike, corrida. E no dia antes, eu falei, cara, eu vou com esse tênis aqui amanhã. É um tênis que eu não tinha usado em corrida ainda. Você vê. É um tênis novo, eu vou com esse tênis amanhã. Cara, deu 3 km, eu não consegui andar. Você vê. Eu tive que pedir pro cara que tava comigo, ir no Arjon, pegar o tênis de um cara que tava lá, me trazer pra eu trocar no meio e conseguir. Aí eu pensei, se eu tô no meio da prova, acabou a prova. É isso aí. Eu não consegui andar, assim, porque era um tênis que tava pesando, meu pé apertou, eu não ia conseguir terminar a prova. Daí eu pensei, falei, cara, você imagina se acontece no meio da prova? A frustração que você tem? Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Então não inventa moda. Não inventa moda, No dia da prova faz exatamente como você treinou. Faz um... Meu amigo, nós temos um quadro aqui que chama A Chave da Mente. Como que funciona? Eu vou te falar uma palavra
Bate pronto, você me responde o que vem na tua cabeça. Fechado. Pode ser? Beleza? Bora. Saúde. É tudo. Performance. Desafiador. Resultado. Objetivo. Liderança. Exemplo. Iron Man. Estilo de vida. Propósito. Posso repetir objetivo? Eu falaria privilégio. Legado. Não tem preço. Um sonho. Um sonho. Saúde para o maior número de pessoas. Deus. Super importante. Família. É tudo. Muito bom. Se você pudesse responder uma pergunta que nunca te fizeram, qual seria a pergunta e qual seria a resposta? Isso é boa, hein? Qual seria a pergunta, qual seria a resposta que nunca me fizeram? Ai, caramba, agora você me pegou, sabia? Ou uma mensagem que você gostaria de deixar para todo mundo que está Cara, assistindo? eu queria deixar uma mensagem que meio que vai de encontro. Não trabalhe com o objetivo de ganhar dinheiro. Dinheiro é importante, sempre é, não vamos ser hipócritas, mas se você trabalhar com esse objetivo, a chance de você ganhar, primeiro, na minha visão, é pequena, e segundo, você vai ficar um escravo da grana. Né? Então, como a gente comentou, eu conheço muita gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Então, assim, não é o caminho. Então, busque algo que, de fato, você seja lembrado ao longo da história como uma pessoa que foi impactante na vida de uma pessoa. Eu acho que esse é uma mensagem que, graças a Deus, nos últimos 26 anos a gente vem conseguindo. Quando eu falo a gente, é nosso time. Falam do Galvão porque eu estou à frente dessa história, mas, aliás, sem time, velho, você não faz nada, né? Eu tenho pessoas lá super comprometidas, uma boa parte atletas, que estão ali, tem um baita orgulho de colocar esse manto Iron Man e o crachazão da Unlimited no peito. Então isso não tem preço, cara. Então, assim, a gente é uma empresa pequena, é uma empresa seleta, mas é uma empresa poderosa. Poderosa porque faz o que muita empresa grande não faz. Então, assim, E turma, vamos falar pro Carlão fazer o Instagram dele, que ele não tem Instagram ainda, hein? Ele vai sair daqui hoje, vai fazer o Instagram. Carlão, eu tenho 2 presentes pra você. Obrigado, meu irmão. Primeiro presente, a gente... Cara, o Qual é a Chave é um ambiente que não foi criado pra entreter as pessoas, e sim pra virar a chave nas pessoas. Que legal. Eu tenho certeza que como você virou, você já vira a chave de muitas pessoas, você transforma a vida de pessoas e você virou a chave de muitas pessoas aqui. Então a gente te entrega hoje a sua chave. Muito obrigado. E quando você olha para ela, ela reflete aquilo que você... Que legal. Aquilo que você é, que é a sua melhor versão, é aquilo que você transbordou aqui hoje para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado, meu irmão. Pô, que essa chave faça a gente ter mais e mais Ironmans no Brasil. Se Deus quiser. E o segundo presente, esse é o meu livro. Eu acho que o nome dele combina um pouquinho com Endurance. Não tem Um longo prazo sempre vence. Ele tem uma história bacana e muito especial. Ele é um best-seller, ele transcendeu assim, vendeu muito, continua vendendo. Ele nasceu quando meu filho nasceu. De dentro da maternidade, meu filho nasce e meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Então eu sempre quis ter o meu filho. E eu sou César Augusto Aike filho, meu filho é César Augusto Aike neto. Então quando ele nasceu, meu pai fala comigo, ele fala, cara, escreve. E aí eu escrevi na maternidade mesmo, com a minha esposa deitada. Só que ali era só emoções, né? E aí eu escrevi um monte de coisa, abri muita coisa da minha vida e falei, cara, acho que eu não vou publicar não, acho que eu abri coisa demais aqui. Voltei pra rotina, guardei o arquivo no computador. Aí passou quase um ano. Eu fui gravar um podcast, um cara me seguiu de moto.
me pegou fora do carro, eu ando de blindado, e me assaltou, e, cara, eu tinha certeza que ele ia dar um tiro, assim, sabe, cara? Tinha certeza que ele ia me dar um tiro. Tava nervoso. Não sei se já passou por assalto, mas é horrível, né, cara? Que loucura. E aí, naquele momento, cara, eu falei, cara, deu tudo certo, graças a Deus, ele foi embora. Eu falei, cara, meu filho ia fazer um ano. Ia fazer um ano. Eu falei, cara, se tivesse morrido agora, meu filho não teria nenhuma carta minha. Naquele dia eu decido, volto pro computador, acabo meu livro, escrevo uma carta pra ele, que tá aqui no final do livro, dizendo, ó, se um dia eu não estiver aqui, e esses aqui são os valores e princípios, e eu decido chamar de longo prazo sempre vence. Porque minha trajetória, ela não nasceu no longo prazo, eu era um cara muito imediatista, mas aprendi a ser o cara do longo prazo. Que legal. E hoje o triatlon, o Ironman, ele me reforça essa filosofia, porque é uma filosofia que não basta você ter, ela é treinável. É isso. Então o Ironman hoje me protege com essa mentalidade. Exato. E peraí, cara, não tenta voltar pro imediatismo, não. Segura aqui. E eu te presenteio com esse livro, depois você me conta. Muito obrigado. Tem tudo a ver, hein? Pô. Tudo a ver. E aí, quando eu conheci o Vinhal, ele falou, caraca, cara, hoje eu só falo longo prazo sempre vence, porque, poxa, tem tudo a ver com o mundo que a gente vive, né? Total. Que bacana, hein, cara? Vou ler com o maior prazer, maior alegria. E... esse é o meu segundo presente pra você, cara. Depois você me conta. Cara, tá? Obrigado, Sazinho. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer e, cara, de novo, você vai se lembrar no dia 20 de setembro, quando você cruzar a linha de chegada do Ironman 70.3 São Paulo. Pô, cara, tudo que a gente comentou aqui, cara, eu não sei por onde eu vou estar na prova, mas eu queria muito estar na linha de chegada ali, para te receber, mas fatalmente a gente vai se ver. Com certeza. E você vai ter uma experiência realmente... Ó, vou te falar, você tem um filho? Tenho. Um filho. Foi uma experiência... Você é casado? Sim. Quando você casou, foi uma experiência marcante na sua vida, né? Muito. Tão marcante quanto ou mais quando seu filho nasceu. Muito. Eu vou colocar o Ironman nessa trinca aqui, pra você ter uma ideia. Depois você me fala se é ou não. Eu te falo. E o moleque vai estar lá, hein? Pô, vai ter o Ironman Kids lá. Ele vai fazer. Cara, aliás, uma coisa muito legal que você trouxe, a gente faz em todo sábado, pré-prova, ora o Ironman Full ou 670.3, a gente faz o Iron Kids, que é uma corrida lúdica para crianças de 2 a 12 anos. Cara, e a camisetinha da criança é a mesma camiseta do pai. É mesmo? A mesma. Só que atrás tá triatletinha. Porra, que legal. Você vai ver a medalha. Medalhinha também. Número de peito. Cara, é um barato, cara. Você vai adorar. A gente faz lá aqui em São Paulo, na raia... da USP, né? Da USP, na raia do CPUSP, ali na raia olímpica. Você vai adorar. Essa é incrível. Carlão, foi um prazer ter você aqui hoje. Obrigado, César. Turma, que bate-papo incrível, Carlos Galvão, dono do Ironman Brasil. Se você vem pelo YouTube, cara, compartilha esse conteúdo com mais pessoas que também precisam virar chaves, assim como você virou, se você vem pelo Spotify também, para que esse conteúdo continue chegando para mais e mais pessoas. E todos os dias a gente se vê por aqui. E ó, o Carlão vai abrir o Instagram dele e a gente vai mandar muita mensagem. E eu incentivo também você que está nos assistindo, conhecendo um pouquinho mais, se você ainda não faz Ironman, se você não faz triatlon, se você não vive o mundo do endurance. Eu estou vivendo e estou adorando esse mundo, então conheça um pouquinho mais e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, tchau, tchau.